É a pergunta que Jesus nos faz. E prossegue: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim, quem faz as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai, e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. As obras, o que flui, o que sai de Jesus, é o testemunho de que Jesus está no Pai e que o Pai está em Jesus. O Deus vivo está entre os homens. É a revelação visível e corporal dele. E ele se revela não necessariamente através da figura humana, mas das obras, que são as mesmas. E então chegamos ao verso 12, todos juntos? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei tudo o que pedides em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. 13. E farei tudo o que pedides em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Imaginem, e quando Jesus já não está mais fisicamente na terra, o Pai continua sendo glorificado no Filho em Jesus Cristo. E o Espírito Santo glorifica tanto a Jesus quanto o Pai. E prossegue: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É o compromisso moral que Jesus estabelece. Mas esse compromisso moral só pode cumprir-se na medida, na proporção que alguém crer nele. E crer, o crer de que natureza? É o que ouvimos pela manhã. Não é o crer da alma, o crer intelectual. É um crer que flui do Espírito. O Espírito Santo no Espírito humano. E nós praticamente ainda não sabemos quase nada sobre o Espírito, sobre a nossa natureza. E algumas pessoas que têm discernimento claro disto, ao redor do mundo, seja na igreja do Senhor, eles não têm coragem de dizer. Não são muitos. Uma pessoa que teve discernimento da natureza humana, da essência do ser humano, onde tudo começa, e onde a obra de Jesus opera, foi Watchman. E eu fico realmente deslumbrado quando me lembro de que o livro que ele escreveu em 3 volumes sobre a natureza espiritual do ser humano, ele o fez quando ele tinha 25 ou 26 anos. Ele nasceu em Cristo quando tinha 17 anos. Ele nasceu fisicamente da mãe dele em 1903. Rendeu-se a Jesus através do ministério de 2 missionárias inglesas. E creio que da igreja anglicana, imagina. E elas foram a ponte. Uma delas, recentemente, em algum lugar, levantaram um monumento quando fez 100 anos. Não sei se de nascimento ou da morte dela. Quase ninguém ficou sabendo sobre aquela mulher. E através dela, Watchman conheceu Jesus e foi instruído na palavra para continuar conhecendo Jesus. E ele
foi uma pessoa que pode ser colocada, classificada dentro de um perfil humano de gênio, em termos de inteligência, de qualificação, de capacidade de assimilar, de entender as coisas. Então, aos 17 anos, ele foi salvo dentro do ambiente chinês. E aos 25 para 26, ele estava escrevendo o livro. Qual é o título do livro? 3 volumes? O Homem Espiritual. Não existiu nada até hoje, pelo menos na literatura evangélica, no nível daquele entendimento, de alguém que não recebeu nenhum grau acadêmico, porque ele foi para a universidade fazer medicina e abandonou no começo do curso para dedicar-se a ajudar pessoas a conhecerem Jesus e a instruí-las na palavra. E parte do que ele recebeu daquelas mulheres de ensino e da inteligência que Deus deu a ele, fez dele um erudito ainda muito jovem. E que dominava alguns idiomas. E o instrumento de tortura que mais o afligiu quando ele foi preso durante os 20 anos que ficou na prisão por causa de Jesus, de 1952 até 1972, dos meios de tortura mais violentos que ele recebeu foi ter sido forçado a traduzir livros marxistas do inglês para o chinês. Imagina. Quando nós ouvimos hoje sobre o que a igreja na China, ficamos assim bem impactados com o testemunho acerca do irmão Yun, como viveu, como Deus guardou. Alguns irmãos entregaram sangue. Eu tenho a impressão de quando chegarmos na casa do Pai, na casa definitiva, e quando formos encontrar o Watmani, nós iremos saber do Senhor que eu creio que possivelmente o que revolucionou a igreja da China foi o Watmani na prisão. Foi algo parecido com o que ocorreu com o apóstolo Paulo. Enquanto o apóstolo Paulo estava na prisão, foi que o evangelho avançou mais em tudo. As cartas principais de preparação da igreja foram escritas quando ele estava na prisão. Mas antes de Watmani ir para a prisão, os ensinos que ele dava, os treinamentos, os lugares mais variados, escondidos, treinando pessoas diretamente. Eles copiavam aquilo e transformaram em livros. E tem muita literatura que era taquigrafada, como fizeram também com muitos dos ensinos do Martyn Lloyd-Jones. Tudo do Martyn Lloyd-Jones foi taquigrafado e depois colocado em livros. E em 1939, me parece, 39 ou 44, por aí, eu não me lembro exatamente o ano agora, ele reuniu um grupo de discípulos de Jesus, de pessoas para equipá-los, repartir com eles a respeito da palavra, da pregação da palavra, de receber a palavra de Deus para pregar. É o livro mais volumoso dele que eu tenho conhecimento e providencialmente está em português. Vários dos irmãos têm, né? Vocês têm o livro e leram? A palavra foi para um grupo pequeno de pessoas. O ministério da palavra. O ministério da palavra.
quase 400 páginas. A maneira